A menina tinha 5 anos, e ninguém sabia de onde ela veio. Apareceu no meio da procissão, do nada, com um vestido rosa manchado de terra. Quando a imagem de Nossa Senhora passou na frente dela, a criança se ajoelhou sozinha, juntou as mãos e começou a rezar em voz baixa. As pessoas em volta pararam. Alguém chorou. Outra pessoa filmou. Ninguém entendeu direito o que estava acontecendo. A menina continuou ali, parada, rezando sozinha, enquanto o resto da procissão seguia em frente. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal. Isso nos ajuda muito. A procissão seguia devagar pela rua principal, mas agora tinha gente parada olhando para trás. A menina continuava de joelhos no chão de pedra, as mãos juntas na altura do peito, os olhos fechados. O vestido rosa estava sujo e rasgado na barra, os pés descalços. Ninguém se mexia para ajudar porque ninguém sabia o que fazer. Era como se todos estivessem esperando alguém tomar a frente. Dona Irene foi a primeira a se aproximar. Ela tinha uns 60 anos, costas curvadas de tanto carregar peso na vida, e uma fé que ninguém nunca viu vacilar. Chegou perto da menina e ficou ali parada, observando. A criança rezava baixinho, mas as palavras não saíam direito. Parecia que ela estava repetindo algo que ouviu antes, mas não entendia de verdade. "Você tá perdida, filha?" perguntou Dona Irene, agachando devagar ao lado dela. A menina não respondeu. Continuou rezando, os olhos apertados, as mãos tremendo um pouco. Dona Irene olhou em volta procurando algum adulto que parecesse ser responsável pela criança. Ninguém se manifestou. As pessoas só olhavam, algumas com o celular na mão, outras com a mão no peito, emocionadas. Um homem de boné azul se aproximou também. Era o Zé da padaria, conhecido por ser resmungão, mas de bom coração. Ele olhou para a menina, depois para Dona Irene, e balançou a cabeça. "Isso não tá certo. Cadê a mãe dessa menina?" comentou ele, olhando para os lados com raiva contida. "Ninguém sabe, Zé. Ela apareceu do nada", explicou Dona Irene, ainda agachada. "Do nada como? Criança não aparece do nada. Alguém tem que conhecer ela." Dona Irene não sabia o que dizer. A menina continuava rezando, alheia a tudo. O barulho da procissão ia ficando distante. Só ficaram ali uns 15, 20 fiéis que não conseguiram continuar andando. A cena era forte demais para ignorar. Tinha algo naquilo que tocava fundo, mesmo sem ninguém saber explicar direito o que. A menina abriu os olhos de repente e olhou direto para a imagem de Nossa Senhora que ainda estava visível ao longe. Seu rosto era sério, adulto demais para a idade que tinha. Ela se levantou devagar, limpou a terra do joelho com a mão e ficou parada, como se estivesse esperando alguma coisa. "Você quer que eu te leve em casa?" insistiu Dona Irene, tocando de leve no ombro da criança. Nada. A menina não olhava para ela, só olhava para frente, onde a procissão sumia na curva da rua. Zé da padaria tirou o boné e coçou a cabeça, visivelmente incomodado com a situação. Uma mulher mais nova se aproximou então. Era a Carla, professora da escola municipal, grávida de 7 meses. Ela tinha um jeito calmo, uma voz que acalmava até as crianças mais agitadas. "Oi, querida. Como você se chama?" perguntou Carla, abaixando na altura da menina. A criança finalmente olhou para ela. Os olhos eram fundos, cansados. Ela abriu a boca, mas não saiu som nenhum. Tentou de novo. Nada. Carla sentiu um aperto no peito. Olhou para Dona Irene e para os outros em volta. "Ela não fala", disse Carla mais para si mesma do que para os outros. "Ou não quer falar", acrescentou Zé, cruzando os braços. "Não importa. A gente precisa achar alguém responsável por ela. Não dá para deixar assim", disse Dona Irene, levantando com dificuldade. Carla segurou a mão da menina com cuidado. A criança não puxou a mão de volta, mas também não apertou. Só deixou ali, meio morta, meio viva. As pessoas em volta começaram a se dispersar aos poucos, alguns ainda olhando para trás, outros comentando baixinho entre si. A procissão já tinha virado a esquina. O som dos cânticos sumiu. Ficou só o barulho do vento e o silêncio pesado daquela rua de pedra. A menina olhou uma última vez para onde a imagem tinha passado. Depois abaixou a cabeça e deixou Carla guiá-la para a calçada. Dona Irene e Zé seguiram atrás, sem saber direito o que fazer agora. Ninguém chamou a polícia ainda. Ninguém quis ser o primeiro a transformar aquilo em caso de polícia. Era como se todos sentissem que havia algo maior acontecendo ali, algo que a lógica não alcançava. Carla levou a menina até a casa paroquial, que ficava 3 quarteirões dali. Dona Irene e Zé acompanharam. Ninguém quis deixar a criança sozinha com uma pessoa só. O portão estava aberto. O padre Antônio tinha saído na procissão, mas a secretária, Dona Lúcia, estava lá organizando as toalhas bordadas que seriam usadas na missa da noite. Quando viram a menina, Dona Lúcia largou tudo e veio correndo. Ela era uma mulher pequena, de cabelo branco curto e óculos de grau grosso.
Tinha um jeito prático de lidar com as coisas, mas o coração mole demais para a função que ocupava. Meu Deus, o que aconteceu? Perguntou Dona Lúcia, olhando para a menina e depois para os adultos. Ela apareceu na procissão sozinha, ajoelhou e ficou rezando no meio da rua, explicou Carla, ainda segurando a mão da criança. Ninguém sabe de onde ela veio? Ninguém. A gente perguntou, mas ela não fala. Dona Lúcia se abaixou na frente da menina e olhou nos olhos dela com atenção. A criança olhou de volta, mas era um olhar vazio, distante, como se ela estivesse ali, mas não estivesse de verdade. Dona Lúcia sentiu um arrepio subir pela espinha. Tinha algo naquela menina que não era normal, mas ela não sabia dizer o quê. Vou ligar pro padre. Ele precisa saber disso, comentou Dona Lúcia, levantando devagar. Enquanto ela ia buscar o telefone, Carla sentou num banco de madeira no corredor da casa paroquial e puxou a menina para sentar do lado dela. A criança obedeceu sem resistir. Zé ficou parado perto da porta, de braços cruzados, como se estivesse vigiando alguma coisa. Dona Irene se sentou do outro lado da menina e começou a rezar baixinho, passando as contas do terço entre os dedos. A menina olhou para as mãos de Dona Irene, observou cada movimento, cada conta sendo tocada. Depois, levantou a própria mão e tocou no terço com a ponta dos dedos. Dona Irene parou de rezar e olhou para ela. A menina tocou de novo, devagar, como quem toca algo sagrado pela primeira vez. Você conhece isso, filha? Sussurrou Dona Irene segurando o terço na frente da criança. A menina não respondeu, mas continuou tocando. Seus olhos encheram de lágrima, uma lágrima só, que desceu devagar pelo rosto sujo de terra. Carla sentiu a garganta apertar. Zé olhou para a parede, desconfortável com a emoção que tomou conta do lugar. Dona Lúcia voltou com o telefone na mão, mas parou quando viu a cena. Ficou ali parada, sem saber se interrompia ou não. A menina largou o terço e enxugou o rosto com as costas da mão. Depois se levantou, foi até a porta da capela que ficava ao lado da secretaria e parou ali, olhando para dentro. A capela estava vazia. Só tinha as velas acesas no altar e a imagem de Nossa Senhora Aparecida no centro, iluminada por um foco de luz amarela. A menina entrou devagar, os pés descalços fazendo barulho no piso frio. Todos a seguiram em silêncio. Ela caminhou até o altar e ficou parada na frente da imagem. Ficou ali um tempo que pareceu longo demais. Ninguém ousou falar nada. O silêncio pesava. Até o barulho da rua parecia ter sumido. Só existia aquele momento, aquela menina, aquela imagem. De repente a menina levantou os braços, como se estivesse pedindo colo. Ficou assim, os braços esticados para cima, esperando. Carla deu um passo à frente, achando que a criança queria ser carregada. Mas Dona Irene segurou seu braço e balançou a cabeça devagar. Deixa ela, murmurou Dona Irene, sem tirar os olhos da menina. A criança continuou com os braços erguidos. Começou a tremer. As pernas fraquejaram, mas ela não abaixou os braços. Zé deu um passo à frente também, achando que ela ia cair. Mas antes que ele chegasse perto, a menina abaixou os braços sozinha e se ajoelhou de novo. Dessa vez, ela encostou a testa no chão frio da capela e ficou assim, prostrada, imóvel. Dona Lúcia fez o sinal da cruz. Carla sentiu as pernas bambas e precisou se apoiar no banco. Zé tirou o boné e segurou com as duas mãos na frente do corpo, como se estivesse num velório. Dona Irene continuou rezando, mas agora em voz alta, as palavras saindo firmes e claras. A menina ficou assim por tempo indeterminado. Quando finalmente levantou a cabeça, tinha uma marca vermelha na testa. Ela se sentou no chão, cruzou as pernas e olhou para a imagem de Nossa Senhora com uma expressão que ninguém soube decifrar. Não era medo, não era alegria. Era outra coisa, algo mais profundo, mais antigo. O padre Antônio chegou meia hora depois, ainda vestido com a batina branca da procissão. Ele era um homem de uns 50 anos, magro, com o rosto marcado pelo sol e pelos anos de trabalho na paróquia. Entrou na capela e viu a menina ainda sentada no chão, olhando para a imagem. Os outros estavam espalhados pelos bancos, esperando. Dona Lúcia foi até ele e explicou tudo em voz baixa. O padre escutou em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Quando ela terminou, ele caminhou devagar até a menina e se ajoelhou ao lado dela. Ficou ali um tempo, só observando. A criança não se mexeu. Filha, você precisa de ajuda? Perguntou o padre, com a voz mansa que usava para acalmar os aflitos. A menina virou o rosto para ele. Pela primeira vez, ela pareceu ver de verdade a pessoa que estava falando com ela. Os olhos se encontraram. O padre sentiu algo que não conseguia nomear. Era como se a menina carregasse um peso grande demais para o tamanho dela. Ele tentou de novo, dessa vez mudando a abordagem. Se levantou, foi até a sacristia e voltou com um copo de água e um pedaço de pão. Colocou no chão, perto da menina. Ela olhou para o pão, depois para o copo, mas não pegou nada. Só continuou olhando. Carla se aproximou então e sentou no chão também,
do outro lado da criança. Ela tirou da bolsa uma barra de chocolate que tinha guardado e ofereceu. A menina olhou para o chocolate com atenção, estendeu a mão devagar e pegou. Abriu o papel com cuidado, como se nunca tivesse feito aquilo antes, e deu uma mordida pequena. Mastigou devagar, os olhos fixos na imagem de Nossa Senhora. Ela tem fome, pelo menos, observou Carla, olhando para o padre. Tem, mas não é só de comida, respondeu ele, passando a mão no rosto cansado. O que a gente faz agora? O padre não sabia. Ele já tinha visto muita coisa na vida, muita gente perdida, muita dor sem nome, mas aquela menina era diferente. Tinha algo nela que mexia com ele de um jeito estranho. Ele se levantou e foi até onde Zé e Dona Irene estavam sentados. A gente precisa tentar achar a família dela. Alguém tem que estar procurando, comentou o padre, mais para organizar os próprios pensamentos do que para informar os outros. Já tentamos. Ninguém reconhece ela, disse Zé, ajeitando o boné na cabeça. Então vamos ter que avisar o conselho tutelar. Não tem outro jeito. Dona Irene balançou a cabeça, visivelmente contrariada. Ela não gostava da ideia de envolver autoridades. Achava que às vezes as coisas precisavam ser resolvidas de outro jeito, com paciência e fé. Mas também sabia que não podiam ficar com a menina ali sem fazer nada oficial. Dá mais um tempo, padre. Deixa a gente tentar entender o que está acontecendo, pediu Dona Irene, juntando as mãos como se estivesse rezando. O padre olhou para a menina. Ela tinha terminado o chocolate e agora estava limpando os dedos no vestido. Depois se levantou, caminhou até o altar de novo e ficou parada ali, na mesma posição de antes, os braços soltos ao lado do corpo, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse escutando alguma coisa que ninguém mais ouvia. Carla também se levantou e foi até a menina. Tocou de leve no ombro dela. A criança não reagiu, mas também não se afastou. Carla olhou para cima, para a imagem de Nossa Senhora, e sentiu uma vontade enorme de chorar. Não sabia por quê. Era algo que vinha de dentro, sem explicação. Ela não tá perdida. Ela veio aqui por algum motivo, murmurou Carla, mais para si mesma. O padre ouviu e ficou pensando nisso. Talvez ela estivesse certa. Talvez a menina não tivesse aparecido por acaso. Mas ele também sabia que não podia deixar uma criança desaparecida sem tomar as providências certas. Tinha responsabilidade nisso. Dona Lúcia voltou com um cobertor que guardava na secretaria. Colocou sobre os ombros da menina com cuidado. A criança deixou, mas continuou parada, como uma estátua pequena e frágil. O cobertor era grande demais para ela e a arrastava no chão. O padre fez um sinal para todos saírem da capela. Eles obedeceram devagar, relutantes em deixar a menina sozinha. Mas ela não parecia querer companhia. Parecia que precisava daquele momento, daquele silêncio, daquela presença que só ela sentia. Lá fora, o céu já estava escurecendo. A procissão tinha terminado fazia tempo. As ruas estavam vazias. O vento trazia cheiro de chuva. O padre olhou para os outros e todos trocaram olhares de quem não sabe o que fazer agora. A noite caiu de vez e a menina continuava na capela. O padre tentou convencê-la a ir para a sacristia, onde tinha um sofá velho onde ela podia deitar. Mas a criança não se mexeu. Ficou sentada no chão frio, encostada na parede lateral, o cobertor enrolado no corpo, os olhos abertos, fixos na imagem iluminada. Dona Irene trouxe um travesseiro de casa e colocou embaixo da cabeça da menina. A criança aceitou, deitou de lado, mas continuou olhando para frente. Não dormia, só ficava ali, como se estivesse esperando alguma coisa que não chegava. Por volta das 10 da noite, começaram a aparecer outras pessoas. Alguém tinha postado um vídeo da menina rezando na procissão, e a coisa viralizou rápido. Gente da cidade, gente de fora, curiosos, fiéis, todo tipo de pessoa começou a bater na porta da casa paroquial, querendo ver a criança. O padre precisou trancar o portão. Dona Lúcia colocou um aviso na grade, dizendo que a menina estava bem, mas precisava de descanso. Mesmo assim, as pessoas ficaram do lado de fora. Algumas rezavam, outras só olhavam. Tinha gente filmando, tirando foto, comentando em voz alta sobre milagre, sobre sinal, sobre coisas que ninguém entendia direito, mas todo mundo queria acreditar. Zé ficou na porta da capela, de guarda, impedindo que qualquer um entrasse. Ele não gostava daquela movimentação toda. Achava que estavam transformando a menina num espetáculo, mas também não sabia como impedir. As pessoas queriam algo para acreditar, e a menina tinha virado isso sem pedir. Carla estava sentada num banco perto da menina. Ela não conseguia ir embora. Sentia que precisava ficar ali, mesmo sem saber por quê. O bebê se mexeu na barriga dela, e ela colocou a mão por cima, como se estivesse protegendo. Olhou para a menina e sentiu um aperto no peito. Tinha algo de errado naquela história toda, mas ela não conseguia dizer o quê. Por volta da meia-noite, a menina começou a tremer. Não era frio, era outra coisa. O corpo inteiro sacudia, os dentes batiam, as mãos se fechavam e abriam sem controle.
Carla se levantou assustada e chamou o padre. Ele veio correndo, ajoelhou ao lado da criança e tentou segurá-la. Ela tá tendo uma convulsão. A gente precisa levar pro hospital, gritou Carla, a voz falhando de nervoso. O padre segurou a menina nos braços. Ela estava rígida, os olhos revirados, a boca entreaberta. Ele ia se levantar quando a criança parou de tremer de repente. Abriu os olhos devagar e olhou direto para ele. Depois suspirou fundo, como quem acorda de um pesadelo, e fechou os olhos de novo. O corpo relaxou. A respiração voltou ao normal. Ela tá respirando. Tá tudo bem, murmurou o padre, mais para se acalmar do que para acalmar os outros. Carla se sentou no chão, as pernas bambas. Zé tinha entrado correndo quando ouviu o grito, e agora estava parado na porta, pálido, as mãos tremendo. Dona Irene rezava em voz alta, o terço escorregando entre os dedos molhados de suor. O padre deitou a menina de volta no chão, com cuidado, e cobriu ela com o cobertor. Ficou ali ajoelhado, observando a respiração dela subir e descer. Carla se aproximou de novo, tocou na testa da criança. Estava fria, fria demais. Padre, isso não é normal. Ela precisa de um médico, insistiu Carla, a voz firme agora. Eu sei, mas se a gente tirar ela daqui agora, vai ter uma multidão em volta. Vai ser pior. E se acontecer de novo? E se ela morrer aqui? O padre não respondeu. Ele sabia que Carla tinha razão, mas também sabia que a situação tinha fugido do controle dele fazia tempo. A menina não era mais só uma criança perdida. Tinha virado outra coisa. Símbolo, esperança, mistério. E ele não sabia como lidar com isso. Dona Irene parou de rezar e se aproximou. Olhou para a menina, depois para o padre, depois para Carla. Tinha uma expressão no rosto que ninguém conseguiu decifrar. Ela não vai morrer. Não aqui. Não agora, afirmou Dona Irene, com uma certeza que não fazia sentido. Como a senhora sabe? Questionou Carla, visivelmente irritada com a resposta. Eu não sei, mas eu sinto. Carla ia responder alguma coisa, mas foi interrompida por um barulho lá fora. Vozes altas, gente discutindo. Zé saiu para ver o que era e voltou com o rosto fechado. Tinha um repórter do jornal local querendo entrar para fazer uma matéria. Outras pessoas tinham vindo também, mais curiosos, mais gente filmando. O padre se levantou, passou a mão no rosto cansado e foi até a porta. Olhou para a multidão do outro lado do portão. Devia ter umas 50 pessoas ali. Algumas seguravam velas acesas, outras carregavam imagens de santos. Tinha gente ajoelhada na calçada, rezando alto. O padre sentiu um peso enorme nos ombros. Aquilo tudo tinha começado com uma menina perdida. Agora era outra coisa, algo que ele não sabia controlar. A madrugada estava fria quando uma mulher apareceu do outro lado do portão. Ela não gritou, não pediu atenção, só ficou parada ali, segurando a grade com as duas mãos. Tinha uns 30 e poucos anos, o rosto marcado, os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Usava uma blusa velha e uma calça jeans rasgada no joelho. Os cabelos estavam presos num rabo de cavalo desfeito. Zé viu ela primeiro. Tinha algo diferente naquela mulher. Ela não parecia curiosa, não parecia fanática, parecia desesperada. Ele se aproximou devagar e ficou do outro lado da grade, observando. A mulher olhou para ele e abriu a boca para falar, mas não saiu som. Tentou de novo. Os lábios tremiam. Ela encostou a testa na grade e fechou os olhos, respirando fundo, tentando se acalmar. Zé esperou. Não tinha pressa. Eu preciso ver ela, sussurrou a mulher, finalmente, sem abrir os olhos. A menina? Minha filha. Zé sentiu o estômago apertar. Olhou para a mulher com mais atenção. Ela estava descalça, os pés sujos, machucados. Tinha marcas roxas nos braços. O rosto tinha traços delicados, mas estava destruído pelo cansaço e por algo mais profundo que ele não soube identificar. A menina é sua filha? Perguntou Zé, tentando manter a voz calma. É, o nome dela é Ana. Ela tem 5 anos. Eu perdi ela faz 3 dias. Zé chamou o padre sem tirar os olhos da mulher. Ela continuava encostada na grade, como se aquilo fosse a única coisa segurando ela de pé. O padre veio até o portão, olhou para a mulher e sentiu o peso daquela presença. Tinha algo verdadeiro ali. Algo que não dava para fingir. A senhora é mãe da menina? Questionou o padre, abrindo o portão devagar. Sou. Por favor, eu preciso ver ela. Eu procurei em todo lugar. Achei que tinha perdido ela para sempre. A mulher entrou cambaleando. O padre segurou o braço dela para não deixar cair. Carla tinha ouvido tudo da porta da capela e veio correndo. Olhou para a mulher, olhou para o padre e sentiu um misto de alívio e medo. Alívio porque a menina talvez tivesse família. Medo pelo estado da mulher. Eles levaram ela até a capela. A menina continuava deitada no chão, coberta pelo cobertor, os olhos fechados. A mulher parou na porta. Ficou parada ali, olhando para a criança, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto. Deu um passo à frente, depois outro, devagar,
como se tivesse medo de acordar a filha. Quando chegou perto, se ajoelhou e tocou no rosto da menina com a ponta dos dedos. A criança abriu os olhos, olhou para a mulher. Não teve reação nenhuma. Não sorriu, não chorou, não se mexeu. Só olhou, como se estivesse vendo uma estranha. Ana, filha, sou eu. A mamãe, murmurou a mulher, a voz quebrando no final. A menina continuou olhando. Depois, virou o rosto e fechou os olhos de novo. A mulher segurou o próprio peito com a mão, como se tivesse levado um soco. As lágrimas caíram mais fortes agora. Ela se curvou para frente, a testa encostando no chão, os ombros tremendo de soluço contido. Carla se aproximou e tocou no ombro dela com cuidado. A mulher levantou a cabeça devagar, o rosto molhado, os olhos perdidos. Ela não me reconhece. Minha filha não me reconhece, sussurrou a mulher, olhando para Carla como se pedisse explicação. Ela não falou com ninguém desde que chegou aqui. Não responde nada, explicou Carla, a voz suave. Mas ela tá bem? Ela comeu? Bebeu água? Carla balançou a cabeça que sim. A mulher olhou para a filha de novo, esticou a mão e tocou no cabelo dela. A menina não reagiu, só continuou deitada, imóvel, como se nada daquilo importasse. O padre se ajoelhou ao lado das duas. Ficou ali em silêncio por um tempo, observando. Depois olhou para a mulher e viu nos olhos dela uma história inteira de dor que ele não precisava perguntar para saber que existia. A senhora pode me contar o que aconteceu? Pediu o padre, a voz baixa e gentil. A mulher limpou o rosto com as costas da mão, respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Demorou para começar a falar. A gente mora num barraco perto do rio. Eu trabalho de faxineira em 3 casas. O pai dela saiu faz 2 anos. Só eu e ela. Faz 3 dias eu saí para trabalhar de madrugada e deixei ela dormindo. Quando voltei de tarde, ela não estava mais lá. Procurei em todo lugar. Polícia, hospital, vizinho, todo mundo. Ninguém sabia de nada. Até que alguém me mostrou o vídeo dela rezando na procissão. Aí eu vim. A voz dela era firme agora, mas tinha uma dor embaixo que doía só de ouvir. O padre olhou para a menina, olhou para a mulher. Começou a entender alguma coisa, mas não tudo. A Ana costuma ir na igreja? Perguntou o padre, tentando juntar as peças. Não, a gente nunca foi. Eu não sou de acreditar muito nessas coisas. Mas ela sempre foi diferente. A mãe ficou sentada no chão da capela a noite toda. Não deitou, não dormiu, só ficou ali, olhando para a filha dormir, como se tivesse medo de que a menina sumisse de novo se ela piscasse. De vez em quando esticava a mão e tocava no braço da criança, só para ter certeza de que ela ainda estava ali. Dona Irene trouxe café quando amanheceu, colocou a xícara perto da mulher e sentou ao lado dela. Ficaram em silêncio por um tempo. O sol entrava pelas janelas da capela, iluminando o rosto da menina que ainda dormia. A senhora já passou por isso antes, né? Murmurou Dona Irene, olhando para a mulher de canto de olho. A mãe da menina virou o rosto para ela. Os olhos estavam inchados, mas secos agora. Ela balançou a cabeça que sim, devagar. Perder ela? Não ela, a mim mesma. Dona Irene não perguntou mais nada. Sabia que algumas dores não precisavam de explicação. Ficou ali, em silêncio, rezando baixinho o terço que sempre carregava no bolso. A mulher pegou a xícara de café e tomou um gole. Estava quente demais, mas ela não reclamou. Só segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor queimar a palma. A menina acordou pouco depois. Abriu os olhos devagar e olhou para cima, para a luz que entrava pela janela. Ficou assim por um tempo, só olhando. Depois se sentou, ajeitou o cobertor e olhou em volta. Viu a mãe sentada ali perto. Dessa vez não desviou o olhar. Ficou olhando para ela, como se estivesse tentando lembrar de alguma coisa. A mãe se aproximou devagar. Sentou na frente da filha, mas não tocou nela. Só ficou ali, esperando. A menina inclinou a cabeça para o lado, estudando o rosto da mulher. Depois levantou a mão e tocou na bochecha da mãe com a ponta dos dedos. Era um toque leve, quase invisível. A mãe fechou os olhos e as lágrimas começaram a cair de novo, silenciosas. Você estava com medo, né? Sussurrou a mãe, abrindo os olhos e olhando para a filha. A menina não respondeu, mas continuou tocando o rosto da mãe. Passou os dedos pela testa, pelo nariz, pelo queixo, como se estivesse redescobrindo aquele rosto, aquela pessoa. Carla chegou nesse momento. Tinha ido em casa tomar banho e trocar de roupa, mas voltou logo. Não conseguia ficar longe. Quando viu mãe e filha ali, juntas, sentiu o peito apertar. Ficou parada na porta, sem querer atrapalhar. O padre também apareceu. Tinha dormido pouco, o rosto cansado, mas os olhos atentos. Ele observou a cena em silêncio. Tinha algo sagrado acontecendo ali, algo que ele não entendia completamente, mas respeitava profundamente. A menina finalmente tirou a mão do rosto da mãe e olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar. Ficou olhando por um tempo longo. Depois, se levantou, ainda com o cobertor enrolado no corpo, e caminhou até o altar. A mãe ficou onde estava,
observando. A criança parou na frente da imagem e ficou ali parada. Não ajoelhou dessa vez. Só ficou de pé, olhando. Depois levantou os braços de novo, do mesmo jeito que tinha feito antes. Mas agora era diferente. Não parecia que ela estava pedindo. Parecia que ela estava oferecendo alguma coisa, ou devolvendo. A mãe se levantou também e foi até a filha. Ficou ao lado dela, olhando para a mesma imagem. As duas ali, lado a lado, em silêncio. A menina abaixou os braços e pegou a mão da mãe. Apertou forte. A mãe apertou de volta. Ela te protegeu quando eu não pude, murmurou a mãe, olhando para a imagem com os olhos marejados. Dona Irene, que tinha se aproximado também, colocou a mão no ombro da mulher. O padre ficou um pouco atrás, as mãos cruzadas na frente do corpo. Carla estava chorando agora, sem fazer barulho, as mãos no ventre. A menina soltou a mão da mãe e deu um passo à frente. Tocou na base da imagem com cuidado. Ficou assim por alguns segundos. Depois se virou e olhou para a mãe. Pela primeira vez, ela sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas era real. A mãe se ajoelhou na frente da filha e a abraçou. Abraçou forte, como se quisesse guardar aquele momento para sempre. A menina deixou. Encostou a cabeça no ombro da mãe e fechou os olhos. Não chorou, só ficou ali, deixando ser abraçada. O padre olhou para Dona Irene. Ela olhou de volta. Nenhum dos dois precisou falar nada. Ambos entendiam que algo tinha se completado ali. Não era um milagre barulhento. Não era uma cura instantânea. Era outra coisa. Era um encontro. Um reencontro. Uma volta que tinha passado por um caminho torto, mas tinha chegado no lugar certo. Carla enxugou as lágrimas e saiu da capela devagar. Lá fora, o dia estava claro. A multidão que tinha ficado do lado de fora a noite toda estava dispersando. Algumas pessoas ainda rezavam, outras conversavam baixinho, mas a tensão tinha passado. Era como se todos soubessem, sem ninguém precisar dizer, que a história tinha chegado num ponto de paz. Mãe e filha ficaram abraçadas por um tempo que ninguém mediu. Quando se separaram, a menina olhou para a mãe e abriu a boca. Todos que estavam ali seguraram a respiração. Ela ia falar. Depois de tanto silêncio, ela ia dizer alguma coisa. Mas não saiu som. A menina fechou os olhos, respirou fundo e tentou de novo. Os lábios se mexeram, mas a voz não veio. Ela levou a mão na garganta, como se alguma coisa estivesse presa ali. A mãe segurou as mãos da filha com delicadeza. Não precisa falar agora, filha. Não precisa, sussurrou a mãe, beijando a testa da criança. A menina abriu os olhos e olhou para a mãe. Tinha lágrimas ali agora. Ela balançou a cabeça como se estivesse dizendo que queria falar, que precisava falar, mas não conseguia. A frustração tomou conta do rosto pequeno dela. As mãos tremiam. Dona Irene se aproximou e ajoelhou ao lado das duas. Pegou o terço do bolso e colocou na mão da menina. A criança olhou para as contas, passou os dedos por elas devagar. Depois fechou os olhos de novo e apertou o terço contra o peito. O padre observava tudo de perto. Ele tinha visto muita coisa na vida, mas aquilo era diferente. Havia uma batalha acontecendo dentro daquela menina. Uma luta silenciosa que ninguém de fora conseguia ajudar. Só ela e algo maior que estava ali também. A menina abriu os olhos de repente e olhou direto para a imagem de Nossa Senhora. Ficou olhando por alguns segundos. Depois, soltou o terço, levantou e caminhou até o altar de novo. Todos a seguiram com os olhos, mas ninguém se mexeu. Ela parou na frente da imagem, juntou as mãos e fechou os olhos. Ficou assim, parada, respirando fundo. O silêncio na capela era total. Nem o barulho da rua de fora chegava ali. Era como se o tempo tivesse parado. E então a menina abriu a boca e falou. A voz saiu baixa, rouca, mas clara. Obrigada. Foi só uma palavra, mas foi o suficiente. A mãe levou a mão na boca para segurar o choro. Dona Irene fez o sinal da cruz, os olhos cheios de lágrima. O padre fechou os olhos e agradeceu em silêncio. Carla, que tinha voltado para dentro da capela, precisou se apoiar no banco para não cair. A menina se virou e olhou para a mãe. Caminhou até ela devagar e parou na frente. Olhou nos olhos da mulher que tinha passado 3 dias procurando por ela. 3 dias sem dormir, 3 dias sem respirar direito. Mamãe, disse a menina, a voz ainda fraca, mas firme. A mãe caiu de joelhos e abraçou a filha com tanta força que parecia que queria fundir os 2 corpos num só. Chorou sem segurar, sem esconder. Chorou por tudo que tinha perdido, por tudo que tinha encontrado, por tudo que ainda não sabia nomear. A menina abraçou de volta. Dessa vez não foi um abraço passivo. Ela apertou a mãe também, os braços pequenos em volta do pescoço da mulher, a cabeça encostada no ombro. E chorou também. Chorou tudo que tinha segurado, tudo que tinha guardado nesses 3 dias. Eu tava com medo, mãe. Tanto medo, murmurou a menina, a voz abafada pelo ombro da mãe. Eu sei, filha, eu sei. Mas acabou, acabou. Eu não sabia voltar. Eu tentei, mas não sabia. A mãe afastou a filha um pouco só para olhar no rosto dela.
Limpou as lágrimas da menina com o polegar, com tanto cuidado que parecia que a criança era feita de vidro. Como você chegou aqui? Perguntou a mãe, a voz tremendo. A menina olhou para a imagem de Nossa Senhora. Depois olhou de volta para a mãe. Ela me trouxe. Eu segui ela. A mãe não entendeu direito o que aquilo significava. Talvez nunca fosse entender completamente. Mas também não importava. O que importava era que a filha estava ali, viva, inteira, falando de novo. Dona Irene se aproximou e colocou a mão no ombro da mãe. A mulher olhou para ela e viu nos olhos da velha uma compreensão profunda. Uma aceitação de que algumas coisas não têm explicação lógica, mas são reais mesmo assim. O padre se ajoelhou ao lado delas. Ficou ali, em silêncio, só testemunhando. Não tinha palavras adequadas para aquele momento. Só tinha gratidão. Gratidão por ter presenciado algo assim. Algo que ia ficar com ele pro resto da vida. Carla também se aproximou. Tocou na barriga, sentindo o bebê se mexer. Olhou para a menina e para a mãe abraçadas ali no chão da capela e entendeu, de um jeito que não precisava de palavras, que aquilo era sobre todas as mães e todos os filhos. Sobre todos os que se perdem e todos os que procuram. Sobre todos os que se encontram de novo, mesmo quando parece impossível. A menina finalmente se soltou do abraço e ficou de pé. Pegou a mão da mãe e puxou ela para levantar também. As duas ficaram ali, de mãos dadas, olhando para a imagem uma última vez. Depois se viraram e caminharam juntas em direção à porta da capela. Mãe e filha saíram da capela de mãos dadas. O sol da manhã batia forte na rua de pedra. Algumas pessoas ainda estavam ali fora, mas a maioria tinha ido embora. As que ficaram não se aproximaram. Só olharam de longe, com respeito, como quem assiste algo sagrado que não deve ser interrompido. Dona Lúcia trouxe um par de sandálias velhas que tinha guardado e calçou nos pés da menina. Eram grandes demais, mas serviam. Também trouxe uma sacola com pão, fruta e uma garrafa de suco. Entregou para a mãe sem dizer nada. A mulher agradeceu com um aceno de cabeça. Os olhos ainda vermelhos, mas mais calmos agora. O padre acompanhou as duas até o portão. Parou ali, as mãos nos bolsos da calça, observando. A menina olhou para ele e deu um passo à frente. Esticou a mão pequena. O padre sorriu, apertou a mão dela com delicadeza. Você vai voltar aqui algum dia? Perguntou o padre, se abaixando na altura da criança. A menina olhou para a mãe. Depois olhou de volta para o padre e balançou a cabeça que sim. Quando você quiser. A porta está sempre aberta. A mãe colocou a mão no ombro da filha e olhou para o padre com gratidão. Não precisou falar nada. Ele entendeu. Ela também entendeu que ele entendia. Era uma troca silenciosa de quem passou por algo grande junto. Carla estava parada perto da porta, observando. Quando mãe e filha passaram por ela, a mulher parou e olhou para Carla. Viu a barriga, viu o rosto cansado, mas sereno. Tocou de leve no braço dela. Cuida bem dele, murmurou a mãe, olhando para a barriga de Carla. Vou cuidar, prometo, respondeu Carla, a voz embargada. E se você se perder um dia, lembra que sempre tem um caminho de volta. Carla não sabia direito o que aquilo significava, mas guardou as palavras como quem guarda algo precioso. Balançou a cabeça, emocionada demais para falar mais alguma coisa. A menina soltou a mão da mãe e foi até Carla. Tocou na barriga dela com as duas mãos, devagar, como tinha tocado na imagem de Nossa Senhora. Ficou assim por alguns segundos. Depois olhou para Carla e sorriu. Era um sorriso pequeno, mas cheio de algo que Carla não soube nomear. Esperança, talvez. Ou bênção. Ou só carinho de criança. Mãe e filha finalmente saíram pelo portão. Caminharam devagar pela rua de pedra. A menina ainda com as sandálias grandes nos pés, a mãe carregando a sacola numa mão e segurando a filha com a outra. Algumas pessoas se afastaram para dar passagem, outras abaixaram a cabeça em respeito. Ninguém pediu foto, ninguém perguntou nada, só deixaram elas irem. Dona Irene ficou na porta da casa paroquial, o terço nas mãos, vendo as duas se afastarem. Zé estava ao lado dela, os braços cruzados, o rosto sério mas os olhos marejados. Quando mãe e filha viraram a esquina e sumiram de vista, Dona Irene suspirou fundo. Vai ficar tudo bem com elas? Perguntou Zé, quebrando o silêncio. Não sei, mas elas têm uma chance agora. Antes não tinham. E a gente? A gente fez o certo? Dona Irene olhou para ele. Viu a dúvida nos olhos do homem. A mesma dúvida que ela também tinha. Será que tinham feito certo? Será que não deviam ter chamado autoridades logo? Será que não tinham exposto demais a menina? A gente fez o que dava para fazer. O resto não é com a gente, respondeu Dona Irene, a voz firme. Zé balançou a cabeça, aceitando a resposta. Não era uma resposta perfeita, mas era a única que fazia sentido naquele momento. Ele olhou para o céu, para o sol que continuava subindo, e respirou fundo. Colocou o boné de volta na cabeça e entrou para dentro da casa paroquial. O padre ainda estava no portão. Ficou ali por mais um tempo, sozinho, olhando para a rua vazia.
Pensou em tudo o que tinha acontecido. Pensou na menina ajoelhada no meio da procissão. Pensou no desespero da mãe. Pensou no abraço das duas. Pensou na palavra que a menina tinha dito. Obrigada. Uma palavra simples, mas que carregava o peso de tudo. Ele não sabia se tinha acontecido um milagre ali. Não sabia se Nossa Senhora tinha de fato guiado a menina. Não sabia explicar nada daquilo de forma lógica, mas sabia que tinha presenciado algo real, algo que mexia com a fé dele de um jeito que sermões e estudos nunca tinham mexido. Voltou para dentro da capela. O lugar estava vazio agora. Só restava o cheiro de vela queimada e o silêncio pesado de quem testemunhou algo grande. Ele se ajoelhou na frente do altar e olhou para a imagem de Nossa Senhora. Ficou ali, em silêncio, sem rezar, sem pedir nada. Só ficou, agradecendo por estar vivo, por estar ali, por ter visto o que viu. Lá fora, a vida continuava. As pessoas voltavam para suas rotinas. A procissão tinha sido no dia anterior, mas já parecia ter sido semanas atrás. A história da menina ia virar lenda, ia ser contada e recontada, ia ganhar detalhes que não existiram, ia perder outros que eram importantes, mas no fundo, a essência ia continuar. A essência de uma criança perdida que encontrou o caminho de volta, e de uma mãe que nunca parou de procurar. Essa história nos lembra que a fé não precisa de explicação para ser real, que às vezes o caminho de volta passa por lugares que a gente nunca imaginou. Se essa narrativa tocou seu coração, se você acredita que existem coisas maiores que a gente não entende mas sente, deixa seu like aqui embaixo, comenta o que você sentiu, de onde você está assistindo, e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias, porque cada uma delas carrega um pedaço de fé, de dúvida, de esperança, e a gente precisa dividir isso. A gente precisa lembrar que não está sozinho.